Oi meninas, tudo bom? Muita gente gosta de golpe de Estado, mas não sabe como se maquiar por ocasião. E você sabe, pega muito mal ir para um golpe de Estado de cara lavada. Então hoje nós vamos fazer um tutorial sobre maquiagem de golpe de Estado. Afinal de contas, golpista sim, desarrumada nunca. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Hoje nós estamos comemorando que rompemos a barreira de 500 inscritos, passamos ontem de 500 inscritos no canal. Muito obrigado a todo mundo que ajudou a compartilhar, a divulgar e que ajudou o canal a furar a bolha social. Vocês se lembram que num dos primeiros vídeos do canal nós trabalhamos com o conceito de golpe de Estado, não é? Só recordando, golpe de Estado é quando eu tenho um processo de troca do poder ou de mudança do poder, que pode ser violento ou pode não ser violento, mas ele é feito por pessoas e por grupos, por sujeitos históricos, portanto, que estão dentro do próprio aparelho de Estado. Se fosse uma revolução, geralmente eu teria um componente popular muito amplo e seria gente que está fora do poder do Estado que vai tomar a posse, né, desse poder, desse governo. Então, um tipo clássico de golpe é o golpe militar. Os militares fazem parte, né, da estrutura de Estado, da estrutura de manutenção do poder. Quando eles tomam o poder à força, esse é uma coisa que a gente pode chamar de golpe de Estado. Agora, quando eu tenho um golpe, né, que derruba um governo que vem de fora do Estado, geralmente de outras classes, etc., com grande apoio de massa, aí eu posso falar em insurreição, posso falar em revolução, é outra coisa. Tem um livro que ele é duplamente cínico, que é esse livro aqui. Chama A Técnica do Golpe de Estado, do Curzio Malaparte. Tá focando aqui? Tá focando? Ele é cínico porque o sujeito está falando assim, olha, faz de conta que você tem aqui um manual para fazer golpe de Estado. O interesse dele é analisar golpes de Estado ao longo da história, né? E ele acabou até sendo acusado em vários lugares de ser um livro perigoso porque ele era vamos dizer assim, um manual para você atacar o poder do Estado e dar um golpe, etc. E o nome do sujeito, que é Curzio Malaparte, também é um pseudônimo. Eu esqueci agora o nome dele, mas é um nome de origem alemã. E o Malaparte, né, ele eu acho que de certa forma é um pseudônimo que faz uma gozação com Napoleão Bonaparte, daí o Malaparte. Enfim, depois outro dia a gente pode falar mais sobre esse sujeito, mas o que ele traz pra gente de interessante é uma análise de alguns golpes de Estado importantes da história contemporânea. Por exemplo, o primeiro e o clássico golpe é o golpe do Napoleão Bonaparte para poder se tornar imperador da França, né, para começar o processo para se tornar imperador da França. Daí surgiu, né, os termos cesarismo, bonapartismo, que tem a ver com esses processos, vamos dizer assim, de chegada ao poder por meios violentos ou não, mas derrubando o poder que vinha se sucedendo a partir de uma regra que tinha sido estabelecida anteriormente. Basicamente, um golpe de Estado, e o Napoleão dá um tipo de golpe de Estado. Ele faz uma grande análise também do golpe de Estado que o Trotsky organiza em 1917 para poder acontecer a Revolução Russa. Ele faz ali uma série de considerações. O Trotsky, até esse livro é dos anos 30 mais ou menos, o Trotsky vai ser um cara que vai criticar o Malaparte, né, por essa análise que ele faz do golpe. Ele vai dizer que as coisas não são tão simples assim, etc. E o livro também faz uma análise dos golpes de Estado do Mussolini, que é de 1922, né, que é um golpe mais antigo, e depois ele fala da ascensão ao Hitler do poder, que é um negócio muito interessante, porque todo mundo sabe que o Hitler foi eleito, né? E ele acabou, na verdade, acumulando uma grande quantidade de poderes a partir de uma estratégia que é muito parecida com várias outras estratégias de golpe. Ele acabou sobrando como, né, alternativa e aí acabou sendo eleito chanceler, e o que nos leva a pensar que não é pelo fato de que eu tenho eleição no meio ou de que eu tenho determinados procedimentos que são semi-legais que eu posso descartar o golpe de Estado. Da mesma forma que um regime que tem eleições eu não posso chamar de democrático só porque ele tem eleições. Saddam Hussein, por exemplo, tinha eleições. O detalhe é que ele ganhava com 100% dos votos sempre, ok? A gente tem que pensar e relativizar um pouco. As coisas nunca são tão simples quanto parecem no começo. Só para a gente complexificar um pouquinho mais,
Se eu tenho um governo que é ditatorial e acontece um golpe de Estado contra ele, eu posso imaginar que um golpe de Estado pode levar a uma situação democrática? A gente está acostumado a pensar que golpe de Estado gera ditadura. Mas sim, quando existem golpes de Estado, existiram ao longo da história alguns golpes de Estado contra estados ditatoriais que acabaram tornando possível a democracia. Um dos exemplos clássicos é a própria Revolução dos Cravos, que foi um golpe militar em Portugal que derrubou o Salazar. Na verdade, o Salazar já estava doente, já tinha morrido, alguma coisa assim. E aí derrubou o sucessor do Salazar, na verdade, e reinstituiu a democracia em Portugal. Agora, tem o tipo de golpe mais detestado, mais fedorento, mais incômodo, que é quando um governo ele promove, financia, incentiva um golpe de Estado em outro país. Esse é o mais detestado, é o que mais pega mal em termos de diplomacia internacional. Todo mundo já ouviu falar sobre aquela comparação entre raiz e Nutella. Então, nós vivíamos um tempo dos golpes raiz, que era golpe militar, era golpe em que realmente se percebia a dimensão do golpe, em que países estrangeiros, vamos dar o nome aos bois, Estados Unidos, promoviam golpes de Estado, financiavam, incentivavam, protegiam, davam armas para golpe de Estado em outro país. Então, esse era o tempo dos golpes raiz, e eu posso dizer que nós estamos mais ou menos na época dos golpes Nutella. Por quê? Internacionalmente, em termos diplomáticos, para os outros países e até mesmo para a opinião pública dos próprios países, um golpe de Estado é uma coisa que pega muito mal, está muito fora de moda e geralmente ela não produz aquilo que um governo golpista precisa, que é a legitimidade, para que ele possa continuar governando a partir do momento que ele deu o golpe e tomou o poder. Então hoje, nos tempos do golpe Nutella, o melhor jeito de você produzir esse golpe de Estado, tomar o poder, é você maquiar o golpe de Estado, ou seja, criar estratégias para que pareça que aquilo é uma eleição popular, é uma escolha popular pela derrubada daquele governo, mas sem eleição. Você não vai colocar eleição no meio. Vai parecer que o povo se organizou para pedir que os militares tomassem o poder ou para que acontecesse o impeachment X ou Y, mas o fato é que o povo acaba sendo figurante nesse processo, porque eu não tenho uma revolução. Se fala aí de golpe suave, por exemplo, de revoluções coloridas, de primavera árabe. Eu não tenho efetivamente esse povo que foi para as ruas tomando o poder. Quem toma o poder são pessoas que já estavam no próprio aparelho de Estado, no legislativo, como militares ou judiciário, alguma coisa assim, ou traidores dentro do próprio executivo, que tomam o poder e instalam os seus interesses, não necessariamente os interesses da população que foi para as ruas querendo alguma coisa. Então, um exemplo clássico são os movimentos que a gente teve de rua aí, que pelo impeachment da Dilma contra a corrupção. Aí você teve o vice com o apoio do judiciário, com o apoio do legislativo, tomou o poder e acabou com a corrupção? Respondo a você. Tem um velhinho muito simpático que eu queria falar para vocês agora, que se chama Gene Sharp. Eu vou colocar na descrição alguns links, se for possível eu vou colocar aqui no card um link para um vídeo, eu acho que é da Globo News, um documentário que a Globo News produziu ou passou no canal, sobre esse nosso amigo Gene Sharp. Gene Sharp, ele é chamado de o Maquiavel da não violência. Ele tem alguns livros, eu vou colocar links para esses livros aqui na descrição do canal também, em que ele traz as técnicas para derrubar um determinado poder ditatorial, utilizando uma sequência, quase 200, 190 e tantas formas de ação não violenta pela qual vai se produzindo o desgaste do poder de Estado para que haja uma mudança. Então a tese central do Gene Sharp é que os governos ditatoriais, qualquer governo, ele exerce o seu poder a partir da autorização ou do consentimento ou vamos dizer assim, da omissão dos cidadãos. Ele defende que se os cidadãos conseguirem criar formas para mostrar que eles estão descontentes e que eles não dão apoio ao poder, aos poucos esse poder vai se rompendo, você consegue que determinados grupos, polícia, partidos políticos, deputados, organizações, igreja, comecem a deixar de apoiar o governo, e aí o governo naturalmente apodrece e cai. Essa é a tese dele. Você, através de um
um processo pacífico, você pode produzir a queda de um poder ditatorial. Muito bem. Bom, o Gene Sharp, por exemplo, ele publicou um livro no Brasil, como eu já falei, eu vou deixar o link na descrição, em 1983 pela editora Paulinas, que era uma editora vinculada à Igreja Católica. E quem faz o prefácio é o Dom Paulo Evaristo Arnes. Quem conhece a história da ditadura militar no Brasil sabe do que eu estou falando. A Igreja Católica, né, no final dos anos 60 já, mas principalmente ao longo dos anos 70 e 80, ela percebe que ela agiu errado ao apoiar o golpe militar e se coloca no processo de oposição, de construir uma oposição à ditadura militar naquele momento. E aí o livro do Gene Sharp, ele aparece, né, prefaciado pelo Dom Paulo, que é um cara que está completamente envolvido no processo de denúncia da tortura, de favorecimento dos direitos humanos, né, de construção de uma oposição à ditadura, da corrosão do poder da ditadura. Então você vê ali que ele aparece aqui no Brasil, nesse momento, no contexto de esquerda. Agora, adianta a fita, vamos pular lá para frente, vamos para 2015. Eu vou colocar aqui na descrição um link para o site do Olavo de Carvalho, em que ele exatamente fala do livro do Gene Sharp, dizendo quais são as formas não violentas do poder civil para derrubar o governo, não sei das quantas, etc. Então você vê o Gene Sharp lá nos anos 80, a esquerda sendo dizendo assim, olha, esse cara, né, traz aqui uma solução para que a gente possa derrubar o poder ditatorial, e em 2015 vai aparecer por um outro sujeito, né, que alguns chamam aí, não sei quem, de Conde Olaf, e o Conde Olaf vai falar, olha, que legal, esse cara aqui está dando uma série de dicas para a gente de como derrubar o governo de forma pacífica. Ou seja, qual é a conclusão que eu chego particularmente? Você fica à vontade para discordar, vamos aí nos comentários, né, discutir esse aspecto, mas a minha opinião, dar um golpe de Estado pacífico, ou seja, derrubar um governo pacificamente por esse método de Gene Sharp, pode ser uma atitude à esquerda ou à direita, pode ser uma atitude progressista ou pode ser uma atitude conservadora. Então eu fico pensando assim, vamos voltar um pouquinho naquele raciocínio anterior. Pega muito mal hoje, diplomaticamente, internacionalmente, mesmo por opinião pública interna de um país, apoiar um golpe de Estado. Ora, isso não vai fazer com que todo aquele povo que trabalha na CIA, no Departamento de Estado, todos os órgãos de segurança dos Estados Unidos percam o emprego. Vocês não vão querer que as pessoas fiquem desempregadas, né? Então o que a CIA veio fazendo? Veio trabalhando no sentido, além das coisas que ela tradicionalmente faz, de sabotagem, treinamento armado de milícias oposicionistas, etc., que, enfim, já é de conhecimento público, né? E o Wikileaks aí tá aí para dizer que eu não estou mentindo. A CIA também vai tomar uma série de atitudes no sentido de produzir aquelas mesmas coisas que o Gene Sharp dizia. Então houve muita gente denunciando o Gene Sharp como um agente da CIA. Então você vai ter, por exemplo, a rede Voltaire, que é uma rede francesa, eu vou colocar aí na descrição. Você tem a própria, aqui eu vou colocar na descrição também uma reportagem de um site de informação que é o Sul 21, deixa eu ver se eu estou certo, isso, Sul 21, vai estar aí na descrição também. Um outro coletivo na internet que questiona e que critica e denuncia o Gene Sharp, né, e a ideia do golpe suave, do golpe pacífico, etc., é o Contra-Info. Eu vou deixar também o link na descrição para vocês darem, para quem tiver interesse, dar uma olhada nessa argumentação dele. Ou seja, você tem vários sujeitos internacionais que denunciam o Gene Sharp como agente da CIA. Especificamente nesse artigo da Rede Voltaire, que é um blog, né, é um portal, é um coletivo voltado para a discussão das políticas internacionais numa perspectiva progressista. Eles fizeram uma reportagem sobre a fundação que Gene Sharp criou, que é o Instituto Albert Einstein, e dizendo como que ele acabava sendo útil, acabava sendo assessorando a CIA, assessorando uma série de poderes coloniais, colonialistas, imperialistas, para garantir derrubada de poderes em outros países. Aí o Gene Sharp escreve uma carta e questiona todos os pontos. Ele fala, não tem nada a ver com isso, eu estou fora, eu nunca recebi financiamento de governos, a gente não aceita, tal. E eu fico pensando aí com os meus botões. Hoje eu nem tenho botões, mas eu fico pensando aí com os meus botões.
Por que o Gene Sharp precisaria ser agente, né, e fazer assessoria, etc? Você já tem no leste europeu grupos que ajudaram no processo de derrubada, né, de ditadores remanescentes da época da cortina de ferro, do comunismo, etc., e que exportam essa tecnologia. Então não precisa, né, essa informação, tanto faz se é verdade ou não, se o Gene Sharp é ou não é agente da CIA. O fato é que a CIA, né, e diversos outros organismos internacionais, principalmente particulares, fundações que têm interesse de interferir na política do mundo, vão utilizar as técnicas do Gene Sharp para produzir enfraquecimento de governos. Se eu posso utilizar essa tática contra governos ditatoriais, ora, eu também posso utilizar contra governos democráticos, democraticamente eleitos. E aí eu passo a impressão de que esse governo democraticamente eleito foi derrubado por conta da vontade da população. Só que não foi feita uma eleição, percebe? A eleição ia acontecer dali 2 anos. Então, na eleição, a população podia falar, eu não quero mais esse governante, eu quero outro. O que isso faz? Isso abrevia o processo de eleição. E aí você tem uma eleição sem eleição. Pessoas vão para a rua, dizem que querem que esse governo seja derrubado, aí vão os políticos, os juízes, etc., fazem, né, toda uma encenação, que pode ser mais longa, como no caso do impeachment da Dilma, ou pode ser sumária, como no caso da derrubada do Fernando Lugo, mas o que se produz efetivamente é a derrubada de um governo que foi eleito sem que tenha tido uma outra eleição para isso. É para passar a impressão de que a maioria do povo estava contra, etc. Só que a gente não vai saber porque não teve uma eleição. Uma eleição diz, ó, tantos por cento estão contra o governo e votaram no outro candidato. Né? Tantos por cento estavam a favor, votaram a favor, perdeu, ganhou. Né? Foi grande a diferença, não foi? Tanto faz. Não sei se ficou claro isso. Né? Nós estamos hoje, na história contemporânea, numa nova fase em que golpes podem ser dados contra a própria democracia. Ou seja, fica aqui o alerta. Nós estamos numa situação em que a democracia está cada vez mais sob perigo porque se usam recursos que parecem democráticos para acabar com a própria democracia. E por que será que a gente chegou nessa situação? Bom, aí caberia a gente fazer um vídeo novo sobre como a economia, né, como que as finanças, vou dizer com uma palavra só, como que o capitalismo está se tornando cada vez mais concorrente da democracia. Então está começando a aparecer isso aí. Né? Se você tem uma festa, a democracia está na festa, entra o mercado financeiro, entra os interesses das grandes corporações, a democracia, né, tem que sair pela outra porta, ou tem que voar pela janela, que parece que não está sendo compatível. Esse pode ser, né, um vídeo para uma outra ocasião, mas a ideia geral que a gente queria trabalhar hoje é mais ou menos essa, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo do canal História Recente. Por favor, me ajude a furar a bolha curtindo, solicitando, clicando ali no sininho para receber as notificações, compartilhando, né? E é isso aí. Muito obrigado por assistir e até a próxima.